Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Seja bem-vindo à aula 10 do nosso curso de matemática do ensino médio. Vamos falar agora sobre números reais. É o seguinte, você vê aqui que eu já coloquei uma reta numérica, que é a chamada reta real, representada pelos números reais, que tem como representação o R com tracinho do lado. Esse é o conjunto dos reais. E eu vou apresentar esse conjunto a partir da reta numérica. Perceba o seguinte, o primeiro conjunto que nós estudamos foi o conjunto dos números naturais. E como você lembra, o conjunto dos naturais vai do zero, vou botar aqui o zero, até o infinito positivo, mas somente com números inteiros. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e daí em diante. E daqui você já repara que eu estou definindo isso daqui como sendo uma unidade de medida. E como dá para a gente perceber, o conjunto dos números naturais ele não preenche a reta toda. Tem uns espaços em branco aqui, certo? Não tem nenhum número natural entre 0 e 1. Não tem nenhum número natural entre 1 e 2. Então ficariam uns espaços em branco aqui. Além disso, tem toda essa parte aqui, à esquerda do zero, que também não está preenchida. Para isso, nós temos o conjunto dos números inteiros. Não é isso? E quais são os números inteiros? Ora, vão englobar também os números negativos. São todos os números que não tem vírgula, né? Números, como o nome já diz, inteiros. Então, esse conjunto também possui o conjunto dos naturais, mas tem os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e daí em diante. E toda essa parte aqui à direita, do zero, são números naturais, mas também são números inteiros. Então, a gente aqui já pode definir a seguinte relação. Os naturais são também números inteiros. Um conjunto está dentro do outro. Então, posso escrever aqui assim, ó, os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros. Mas como dá para perceber também, os inteiros não preenchem os espaços em branco. Tem muito espaço em branco aqui. Não tem nenhum número inteiro entre menos 1 e 0, entre menos 2 e 1, e assim por diante. São apenas esses pontos que foram marcados. E aí, então, nós definimos um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é representado aqui pela letra Q com um tracinho. E o conjunto dos racionais, como nós já vimos, ele é um conjunto que engloba também os inteiros e os naturais. Então, os inteiros estão dentro dos racionais, os naturais também estão dentro dos racionais. Então, eu posso dizer aqui que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. E na reta numérica, como é que ficam os números racionais? Como a gente sabe, os racionais são frações A sobre B, tal que o A é um número inteiro e o B pertence também aos inteiros, só que asterisco, o B não pode ser zero. Então, todo número que eu posso escrever dessa forma aqui é um número racional. Todas as frações entre dois números inteiros, sendo que o denominador, claro, não pode ser igual a zero. Então, eu vou ter uma infinidade de números entre um número e outro aqui nessa reta, sim ou não? Porém, isso não vai preencher a reta toda. Perceba uma coisa. Olha só, vou determinar aqui dois números racionais, digamos 1,4, que está por aqui assim, né? Entre o 1 e o 2, 1,4, que eu posso escrever, logicamente, como uma fração, isso é 14 décimos, que é a mesma coisa que 7 quintos. E posso definir também o número 1,42, que está por aqui assim, bem pertinho do 1,4, sim ou não? Portanto, aqui, ó, 1,42. 1,4, lembrando, é a mesma coisa que 1,40, né? No caso, se eu quiser igualar as casas decimais. E o 1,42 eu posso escrever como 142 sobre 100. Lembra das aulas anteriores? Você pode clicar aqui na anotação, voltar até a aula dos números racionais, que você vai ver a explicação para isso, transformar um decimal numa fração. Então, se eu consigo expressar como uma fração entre dois inteiros, ele é um número racional. Deixa eu até colocar esse pedaço aqui todo, fazer ele novamente aqui, um pouquinho maior, assim, ó. Aqui está o 1, aqui está o 2. Por aqui vai estar 1,40 e por aqui vai estar 1,42, certo? Agora, como eu estava falando, tem um número aqui nesse meio que seria a raiz quadrada de 2. Foi o primeiro número descoberto dessa forma que não pode ser escrito como uma fração entre dois números inteiros. Então, a gente chega à conclusão que os racionais, apesar de terem infinitos racionais entre dois números inteiros, eles não preenchem a reta toda, ele vai deixar alguns buraquinhos,
que só serão preenchidos com esses outros números aqui, que são chamados de números irracionais. Então, um exemplo é a raiz de 2, que isso aqui é aproximadamente igual a 1,4142, é uma dízima não periódica. Lembrando que os números racionais são dízimas periódicas, que tem uma repetição, né, um número decimal infinito que se repete, como, por exemplo, 1,4444, isso aqui é uma dízima periódica, então é um número racional, pertence a quê? Assim como também os decimais finitos, como o que eu representei aqui, 1,42, por exemplo, pertence aos racionais. Já esse outro número aqui, a raiz de 2, 1,4142, outro exemplo é o número π, né, que é aproximadamente 3,14159, etc. Esses dois números aqui, eles não pertencem ao conjunto dos racionais, certo? Eles são números irracionais. E quando eu coloco esses números irracionais na reta numérica, aí sim eu preencho todos os espaços. E aí eu tenho a reta numérica dos números reais totalmente preenchida. Então eu posso colocar aqui o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, e esse conjunto ele é totalmente disjunto dos racionais. Olha só. Não tem nenhum número irracional que seja racional também, já que um é a negação do outro. O fato de ser irracional está me dizendo que ele não é racional e vice-versa. Se um número é racional, logicamente ele não é irracional. Eles não têm nenhuma conexão entre si. E aí, como eu expliquei, quando a gente engloba os irracionais e os racionais, a gente preenche a reta toda e aí a gente consegue encontrar todos os números reais. Ou seja, os números reais são todos os números irracionais, portanto eu posso escrever esse conjunto R como sendo igual ao conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais, beleza? Se eu juntar esses dois conjuntos, eu tenho todos os números reais, que por enquanto são os números que nós conhecemos. Mais para frente nós vamos definir ainda um outro conjunto numérico, que vai ser o conjunto dos números complexos, mas isso não vai ser para agora. Agora a gente vai apenas lidar com números reais, tranquilo? Pois bem, após essa definição aqui dos números reais, nós vamos agora então fazer alguns exercícios de vestibulares para a gente treinar todo o nosso conhecimento sobre os conjuntos numéricos. E o primeiro exercício que eu destaco aqui, quais das proposições abaixo são verdadeiras? Proposições são afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O número 3 pertence aos reais? Claro, pertence. Então eu posso marcar aqui. Quando a gente analisa a reta numérica, o número 3 ele se faz presente lá. Os números naturais, eles estão contidos nos reais? Como nós vimos, estão contidos. Então isso daqui é verdadeiro. Inteiros estão contidos nos reais? Também, verdadeiro. Agora a letra D, a fração 1 sobre 2 pertence à diferença entre os reais e os racionais? Vamos analisar qual é a diferença entre os números reais e os números irracionais. Isso vai ser o próprio conjunto dos números irracionais, concorda? E como isso daqui é uma fração entre dois inteiros, isso aqui é um número racional. Logo, isso aqui é falso. Ele não pertence aos reais menos os racionais. Na letra E, a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é igual a 2, né? Já que 2 ao quadrado dá 4. Isso vai pertencer aos números reais menos os racionais? Também não. O número 2 ele é um número racional. Eu consigo escrevê-lo como uma fração. Por exemplo, 2 sobre 1. Ou então 4 sobre 2 e infinitas outras. Logo, ele é um número racional. Ele não é um número irracional. Então, não vou marcar a letra E. Na letra F, ele me diz que a raiz cúbica de 4 pertence aos reais menos os racionais, ou seja, isso daqui a gente já sabe que é igual aos números irracionais. Como a gente sabe, para calcular a raiz cúbica, eu vou precisar fatorar esse número aqui, o radicando. E a gente sabe que o 4 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, quando eu extrair a raiz cúbica de 4, eu não tenho como simplificar. Logo, esse número daqui, ele vai ser um número irracional e eu posso marcar a letra F. A raiz cúbica de 4 vai ser um número irracional. Ou seja, vai pertencer à diferença entre os reais e os racionais. Aqui na letra G, raiz quadrada de 2, que a gente sabe que é um número irracional, menos 3 raiz de 3 também vai ser um número irracional. Quando eu subtrair esses dois números aqui, será que isso vai dar um número irracional? Nesse caso aqui, vai. Então, a letra G vai ser uma resposta correta. Mas você repara uma coisa, nem sempre a subtração entre dois irracionais vai dar um irracional. Vai depender de situação para situação. Por exemplo, só para mostrar um contra-exemplo, né, eu poderia ter raiz de 2 menos o próprio raiz de 2. Concorda? São dois números irracionais e a diferença dá zero. E zero
é um número racional. Mas no caso desse exercício, a letra G, essa subtração vai ser também um número irracional, então eu posso marcar. Agora aqui na letra H, 3 raiz de 2 sobre raiz de 5. Isso vai ser um número irracional também? Isso daqui significa ser irracional. Vamos lá, vamos fazer uma racionalização de denominadores aqui. Eu tenho que 3 raiz de 2 sobre raiz de 5 vai ser a mesma coisa que 3 raiz de 2 sobre raiz de 5, que multiplica raiz de 5 sobre raiz de 5. Eu quero racionalizar, tirar a raiz do denominador. Então, multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Aqui em cima vai dar 3 raiz de 10, né? Já que raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 5 ao quadrado, que vai dar igual a 5. Raiz quadrada de 10 vai ser um número racional? Não. Quando eu fatorar o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E você vê que isso não dá um quadrado perfeito, não dá para a gente simplificar. Logo, é um número irracional. E eu vou ter, então, uma fração entre dois inteiros, 3/5, multiplicando um número irracional. Isso aqui vai ser um número irracional, então eu posso marcar a letra H. É verdadeiro. E para finalizar, a letra I, 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2, está dizendo que pertence aos racionais. Como a gente viu, raiz de 2 é irracional, né? Então, esses dois números aqui são irracionais. Porém, repare que eu posso simplificar, concorda? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E aí vai me sobrar o quê? 3/5. E 3/5 é um número racional, então é verdadeiro. Posso marcar a letra I. Portanto, quais são as verdadeiras? A, B, C, F, G, H e a letra I também. Tranquilo? Podemos ir para o número 2? Então, beleza, está aí o exercício 2, que é um exercício que eu tirei da Universidade Federal da Bahia. Sobre os números reais, é correto afirmar o quê? Vamos ver. O produto de dois números racionais quaisquer vai ser o número racional? Ora, amiguinho, se eu pegar um número racional A sobre B, estou dizendo que ele é racional, e multiplicar por um outro número racional, digamos x sobre y, isso vai ser ax sobre by. Vou ter número inteiro em cima sobre número inteiro embaixo. Lembrando que tanto b quanto y não podem ser igual a zero. Respeitando essa condição, isso daqui vai ser sim um número racional. Então isso daqui é correto, posso afirmar. A afirmação aqui de baixo, o produto de qualquer número inteiro não nulo por um número irracional qualquer é um número irracional? Como a gente viu no exercício anterior, isso realmente acontece. Quando eu pegar um número inteiro, ou até que seja racional, e multiplicar por um irracional, a resposta continuará sendo um número irracional, então essa resposta aqui é verdadeira. Aqui embaixo, o quadrado de qualquer número irracional é um número irracional. Isso aqui é falso e eu posso mostrar um contra-exemplo. Se eu pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, isso vai ser igual a 2, que é um número racional. E aqui está dizendo que teria que ser irracional, então é falso. Aqui embaixo, se o quadrado de um número natural é par, então esse número também é par. Isso é verdadeiro, certo? Eu não tenho como multiplicar dois números pares e obter um número ímpar, por exemplo, né? Então, sempre que um número par é multiplicado por ele próprio, que também é um número par, o resultado necessariamente será par. E no caso do caminho inverso, né, também, se eu tenho um número par, que eu estou dizendo que é um quadrado perfeito, quando eu retornar para o número que me dá esse quadrado, quando eu elevo ao quadrado desse resultado, esse número obrigatoriamente tem que ser um número par também. Agora aqui embaixo, todo múltiplo de 17 é um número ímpar ou um múltiplo de 34. Isso aqui é correto. Por quê? Porque se eu multiplicar o 17 por números ímpares, 17 vezes 1 é 17, 17 vezes 3, isso vai ser igual a 10 vezes 3, 30, 21, 51. Repare que número ímpar vezes número ímpar sempre me retorna um número ímpar. Então, isso daqui é verdade. Ou, olha só, ou ele é múltiplo de 34. 34 é a mesma coisa que 17 vezes 2, olha só. Então, vou ter aqui do lado 17 vezes 2 igual a 34. E sempre que eu multiplicar o 17 por números pares, a resposta vai ser o múltiplo de 34. Então, 17 vezes 4 vai ser 68, que é o dobro de 34. 17 vezes 6 vai dar 60, com 42, 102, que também é um múltiplo de 34, e daí em diante. Então, eu posso afirmar, isso daqui é verdadeiro. Agora aqui, a soma de dois números primos quaisquer é um número primo? Claro que não, né? Eu posso pegar quaisquer números primos que sejam ímpares, né, digamos 3 e 5, e somar. 3 mais 5 vai dar 8. 8 é número primo? Claro que não. Então, essa afirmação aqui é falsa. Beleza? Agora aqui, se o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos é igual a 1, então esses números são primos. Claro que não.
Eu poderia afirmar isso se eu dissesse que eles são números primos entre si. Por exemplo, se eu pegar o número, digamos, 15 e 8. Nem o 15 nem o 8 são números primos, mas o MDC entre eles não têm nenhum divisor em comum que não seja o próprio número 1. Então, o MDC entre o 15 e o 8 vai ser igual a 1. Então, isso aqui já é um contra-exemplo, essa afirmação é falsa. Tranquilo? Podemos fazer o próximo? Vamos lá. Esse daqui é da Universidade Federal do Maranhão e ele pergunta quantos números inteiros pertencem ao intervalo fechado, em menos raiz de 10, até o raiz de 15 também fechado. E para resolver esse exercício, eu vou pedir ajuda à reta numérica, né? Vamos localizar na reta real onde está o menos raiz de 10 e onde está o raiz de 15. Digamos que aqui é o zero. Eu sei que a raiz quadrada de 10, né, ela vai ser um número que vai estar entre o 3, né, já que a raiz quadrada de 9, que é um pouquinho menor que a raiz de 10, dá 3, e a raiz quadrada de 16, que é 4. Então é um número que está entre 3 e 4. Logo, quando eu pegar o menos raiz de 10, ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Então, digamos aqui, ó, tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse número vai estar aqui, mais para perto aqui do menos 3, mas ele vai estar por aqui, né? Essa é a menos raiz de 10. E o raiz de 15? A mesma coisa, concorda? Ele vai estar entre o 3 e o 4 também. 3 é menor que a raiz de 15, que é menor do que 4, né? Porque a raiz de 16 vai dar exatamente igual a 4, então a raiz de 15 é um pouquinho menor. Então posso colocar aqui, como é positivo, né? Vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais para perto do 4. Aqui vai estar a raiz de 15. E aí a pergunta é, quantos números inteiros pertencem a esse intervalo? Ora, o intervalo, ele está indo daqui, né, fechado, até aqui, fechado também. Quais são os inteiros que estão aí dentro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a resposta vai ser a letra B. Tranquilo? E aí com esse exercício aqui, a gente finaliza essa nossa aula 10 sobre os números reais. Mas é claro, a aula finaliza aqui, mas na matemática você sabe, né? Todos os conteúdos pedem os conteúdos anteriores. Então a gente vai sempre ficar vendo, retornando aos mesmos assuntos, tá bom? Então é isso, se você gostou, clique em gostei, não se esqueça de se inscrever clicando no logotipo do Matemática Rio e fazer parte da nossa família matemática. Tranquilo? Grande abraço, até os próximos vídeos, tchau, tchau!